Olá, boa tarde! Estamos aqui reunidos hoje para ter a aula de língua portuguesa. A aula de língua portuguesa terá hoje como base a obra de Sidónio Muralha, Bichos, Bichinhos e Bicharocos. Tu já tens a obra contigo, já certamente ouviste uma das tuas colegas fazer a leitura em voz alta, mas neste momento deixo-te o convite de fazeres tu próprio a leitura em casa, em voz alta, de forma expressiva, para os teus pais, para os teus irmãos, ou então em frente ao espelho. É um bom exercício para aperfeiçoar a leitura expressiva e também te dá uma oportunidade de descobrires que fazer leitura pode ser muito divertido. Vamos então à leitura do texto Papagaio, que é o poema ou a poesia que vamos hoje ler e depois explorar. Papagaio. O papagaio é, como muitas pessoas, um bicho que faz banzé e que põe no mesmo pé coisas más e coisas boas. E como tudo que diz, o diz gritando, é pedante e é um bichinho feliz, talvez por ser ignorante. Diz não, mas repete sim. Diz sim, mas repete não. Só pensa no amendoim e é um grande comilão. E como põe energia quando diz tudo e diz nada, faz parte da academia da ilustre bicharada. E nos discursos que faz uma tal confusão que nenhum bicho é capaz de saber quem tem razão. Porque o papagaio é, como muitas pessoas, um bicho que faz banzé e que põe no mesmo pé coisas más e coisas boas. Ora, muito bem, gostaste da poesia? Gostaste? Este livro é dedicado aos bichos, bichinhos e bicharocos. Cada poesia é dedicada a um bicho específico e isso torna a obra bastante interessante. Optámos por esta leitura para estes dias em que estamos fisicamente afastados para termos um fio condutor que nos ligue no dia a dia. Ora, muito bem, começamos com o papagaio, um animal que tu certamente já viste, ao vivo e a cores, como se costuma dizer, nem que tenha sido através da televisão ou numa das tuas idas ao viveiro em Santa Maria, onde já fizemos inúmeras visitas de estudo no âmbito das ciências naturais, por exemplo. Ora, muito bem, este texto que nos é trazido hoje é uma poesia. Na sala de aula, em outras circunstâncias, certamente já falaste sobre poesia e verificaste que a poesia está organizada de uma forma diferente dos outros textos, por exemplo, os contos que habitualmente tu lês. Pois então, vamos muito rapidamente rever o que é uma poesia e como está organizada. A poesia organiza-se em versos, em estrofes e pode ou não ter rima. Os versos é o nome que se dá a cada uma das linhas que aparece na poesia. Cada linha corresponde a um verso. Depois, o conjunto desses versos designa-se de estrofe. Pois é, e entre os versos de uma estrofe pode haver rima. Isto acontece sempre que duas ou mais palavras, quando terminam, têm sons similares. Ora, vamos explorar uma coisa de cada vez para que tu possas compreender melhor. O verso é, portanto, cada uma das linhas da nossa poesia. Ora, vamos exemplificar. O papagaio é um verso. É, como muitas pessoas, outro verso. Um bicho que faz banzé, outro verso. E que põe no mesmo pé, outro verso, coisas más e coisas boas, outro verso. Portanto, estamos aqui perante 5 versos. Se quiseres, podes contar. 1, 2, 3,
4, 5. 5 versos. Este conjunto de versos designa-se de estrofe. E rima, onde é que ela está? Ora, vejamos. O papagaio é, como muitas pessoas, um bicho que faz banzé e que põe no mesmo pé coisas más e coisas boas. De certeza que te deste conta que banzé e pé, o som final é idêntico. Ora, muito bem, estamos então perante a rima. Mas mais à frente vou dar-te exemplos e tu poderás verificar e consolidar o conceito de rima. Agora, e porque o teu primeiro desafio de hoje é fazeres o desenho do papagaio, aquilo que conta para nós neste momento é elencar as características do papagaio. O que é que tu achaste do papagaio? Apercebeste-te das características que tem? Vamos então, estrofe a estrofe, identificar o que caracteriza o nosso papagaio. Na estrofe 1, é-nos apresentado um papagaio que faz banzé. É um bicho que faz banzé. Banzé significa, sabes o quê? Festa, folia, alegria. Pois então, já nos apercebemos que o papagaio é então uma personagem feliz, alegre, contente. E na estrofe 2, refere-se que tudo o que diz, diz gritando. Então, o nosso papagaio é barulhento, é pedante, refere-se no texto. Sabes o que é pedante? Pedante significa presunçoso, vaidoso. Então, verifica que já temos 3 características. O nosso papagaio na estrofe 1 é caracterizado como alegre, contente, feliz. As 3 palavras são sinónimas. Na estrofe 2 verificamos que é barulhento, porque tudo o que diz, diz gritando. É pedante, ou seja, é vaidoso. Imediatamente a seguir refere-se que é feliz e também ignorante. Na estrofe 3 refere-se que diz não, mas repete sim. Diz sim, mas repete não. Quando nós fazemos isto é porque somos um pouco confusos. Então o nosso papagaio parece confuso também. E, finalmente, nesta estrofe refere-se que é comilão. E como põe energia quando diz tudo e diz nada, faz parte da Academia da Ilustre Bicharada. Esta estrofe dá-nos conta de que o nosso papagaio é considerado uma figura importante, ilustre, entre os outros animais. E vamos à estrofe seguinte. E nos discursos que faz uma tal confusão. Voltamos à ideia anterior. O nosso papagaio é confuso que nenhum bicho é capaz de saber quem tem razão. Ora vê, já temos muitas características a propósito do papagaio. O papagaio é contente, é feliz, é alegre, é barulhento, é vaidoso, é às vezes ignorante, confuso, comilão, é importante no meio dos animais. Então parece-me que estás preparado para desenvolver um desenho em que representes o papagaio da nossa poesia. Vamos lá então? Então vamos desenhar o papagaio de Sidónio Muralha. Entretanto, falávamos há pouco a propósito de rima. Não quero avançar antes de observarmos algumas imagens que certamente te irão ajudar a consolidar, a perceber
perceber melhor o que é a rima. Já dissemos que a rima é a repetição dos sons que soam igual. Ao olhares para as imagens que se te apresentam e para as palavras que as representam imediatamente abaixo, repararás que estamos perante casos de rima. Ora vê, castelo, chinelo, cogumelo. As três palavras são diferentes, mas há a repetição dos sons no final e isso faz com que nós possamos falar de rima. Ora vê novamente, castelo, chinelo, castelo, cogumelo, chinelo, cogumelo. Repara que terminam com o mesmo som e por isso falamos de rima entre estas palavras. Vamos ver os outros exemplos. Quiabo, nabo. Muito bem, são também rimas. Chupeta e caneta. Repara que os sons finais são iguais. Eu quero ter a certeza que isto fica mesmo bem percebido. Por isso trouxe-te mais alguns exemplos. Ora, lê. O primeiro exemplo, biscoito, 8. As duas palavras rimam entre si. Rato e pato. Poderias até mesmo acrescentar gato, ainda que eu acredito que o rato não gostasse. Ora vê, boneca, caneca. Sentes? Consegues sentir que os sons são idênticos e por isso criam rima? Muito bem. Temos dente e presente, piscina, buzina e finalmente vassoura, tesoura. Está comprovado e tu certamente já percebeste o que é a rima. Quando duas palavras têm sons que se repetem e soam por isso igual. Nas poesias, habitualmente, estes sons são repetidos no final do verso, ou seja, a rima aparece habitualmente no final do verso. A questão que se te coloca na ficha de trabalho imediatamente a seguir ao desenho é exatamente esta. Encontrares outras palavras que possam rimar, assim tornando a poesia diferente, mas igual. Irás ter que substituir algumas palavras na poesia, mas garantindo que elas continuam a rimar entre si. Muito bem! Ora, muito bem. O nosso papagaio era realmente, e é, os papagaios são figuras muito interessantes e repetem tudo aquilo que se diz. Alguns, outros não. Ora, os papagaios, será que fazem como nós e sabem substituir os nomes pelos pronomes? Pois é, os papagaios são diferentes de nós. O papagaio não fala. O papagaio simplesmente imita a fala que é própria de nós, humanos, não é? Pois então, eu trago-te aqui uma questão que implica recordar os pronomes pessoais. Nós conseguimos produzir textos, não os imitamos apenas. E no nosso dia-a-dia utilizamos pronomes pessoais para fazer a substituição dos nomes. Vamos recordar esta questão para que depois também possas responder corretamente aos exercícios que te são pedidos. Ora bem, os pronomes pessoais em língua portuguesa são 3. Eu, tu, ele ou ela no singular.
e tem os seus correspondentes nós, vós, eles ou elas no plural. Nós temos 3 pessoas, está bem? 3 no singular que têm correspondência no plural, ok? Verificaste que a terceira pessoa se diz ele ou ela. Ele para o masculino e ela para o feminino, acontecendo exatamente o mesmo no plural. Eles para o masculino e elas para o feminino. Trouxe-te alguns exemplos para te recordares e perceberes, se tiveres dúvidas, como se faz a substituição do nome pelo pronome. Vamos então ver. O papagaio faz banzé. Eu quero fazer a substituição de papagaio e por isso na frase aparece sublinhado o papagaio. O papagaio aqui nesta frase não representa nem eu nem tu, representa ele. Então a substituição será exatamente essa. Ele, o papagaio, faz banzé. A frase ficará ele faz banzé. Vamos ao segundo exemplo. O papagaio e tu imitais bem o cão. Recordas-te qual é o correspondente de tu no singular? O seu correspondente no plural? Vós. Muito bem. Então, neste caso, eu terei vós imitais bem o cão. Vamos ao terceiro exemplo. O papagaio, o cão e a Joaninha são personagens. Vamos ver, se eu tivesse que apontar estes 3 animais, eu diria a Joaninha, o cão e o papagaio. Então, neste caso, quer dizer que são eles. Então, a frase ficará eles são personagens. Tenho a certeza que já percebeste, mas para garantir que não há mesmo nenhuma dúvida, vamos ver mais 3 exemplos antes de terminarmos a aula de hoje. A Joaninha e a Estrelinha são únicas. Repara, se eu tivesse que apontar novamente, eu diria a Joaninha e a Estrelinha. Então, neste caso, são elas. Elas são únicas. E tenho o feminino, porque a Joaninha é feminino e a Estrelinha é também feminino. Por isso, a substituição será feita por elas. Vamos ao exercício, vamos ao exemplo seguinte, que tem as personagens da última poesia da obra Bichos, Bichinhos e Bicharocos, que são os grilos e os grilões. Os grilos e os grilões são bicharocos. Ora vê, grilos, masculino, grilões, masculino. Se eu tivesse que apontar, diria os grilos e os grilões. Então, neste caso, voltamos a ter como pronome para substituição eles. Eles no masculino, porque o sujeito é masculino. Ou seja, o sujeito é composto, é um sujeito onde existe mais do que uma personagem. Temos grilos e grilões. E por isso o pronome pessoal vai ser o pronome eles no plural e no masculino. Finalmente, temos uma outra referência a uma poesia do nosso livro, a Estrelinha. A Estrelinha é muito brilhante. Vamos substituir Estrelinha, que é feminino e está no singular. E se eu tivesse que apontar, diria ela. Muito bem. Ela é muito brilhante. Os
exemplos que te dei são esclarecedores. E como tu estavas apenas a recordar-te dos pronomes pessoais, tenho a certeza que vais conseguir resolver os exercícios que te deixamos na ficha de trabalho. Despeço-me por hoje e voltamos a encontrar-nos na próxima aula. Então, adeus!